Quer saber como foi o meu processo imigratório para vir do Brasil até a França? Pois vou te contar, mas espera aí. Bora dar um rolê? É, isso aí! Bora que bora! Salve, salve, rapaziada! Bora dar uma pedalada? Pois é. Dando volta! Tchau! É isso aí, vamos que vamos. Hoje eu vou falar então sobre como foi chegar do Brasil até a França. É um caminho longo, então senta aí e escute. Cada caso de imigração é diferente, mas de todos você pode tirar algo positivo, então já fique esperto. Mas antes de nada, para quem já sabe, ou para quem não sabe, eu sou o Presley e enquanto vou pedalando por aqui nas ruas da Irlanda... Ah não, é só um Irish Pubs. Pubs, nossa, Pubs, caramba, que piada ruim. Nada a ver. Deixa pra lá. Sou o Presley e vamos que vamos falar sobre vida na França e vida imigrante. Ficou mal, hein? Tô ruim de palavras, mas tô bom de conteúdo. Então vamos que vamos. Eu nasci no nosso Brasil e hoje estou morando na França. Lugar bonito, de gente feia e tudo mais. Prédios bonitos, cultura bonita, gastronomia, tudo mais. Bom, mas bem, como é que eu vim parar na França? Pois eu nasci no melhor estado do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Mas de Brasília, nascido em Brasília, vivi um pouco lá em Brasília, rodei um pouco pela Bahia, Goiás, caramba, 4. E com 7 anos, meu pai trouxe-nos todos para a Europa. Vivi um ano em Portugal, depois fui para o norte mais ao norte, fui ao norte da Espanha, noroeste, Galícia. Aprendi a falar o galego, uma língua feia do caralho. Mas, depois de 6 anos lá, fui para Madrid. 10, 11 anos em Madrid, vim para a França. Essa aqui é realmente a minha primeira imigração, que eu levo os documentos, que eu mesmo sei os documentos necessários e tudo o que foi necessário chegar até aqui, porque até então as outras foram levadas pelos meus pais. Então, posso me centrar talvez nessa primeira parte em outro vídeo, porque aí foi dependendo dos meus pais, né? Mas basicamente meu pai foi o imigrante raiz, o que se lasca dormindo o que se lasca dormindo em estação de trem, que vive as piores condições, que não fala com a família, que não tem como ir para o país. A imigração brava mesmo foi a do meu pai. Eu já cheguei apertado, assim, a gente foi dos primeiros imigrantes. Em Portugal não tanto, já tinha bastante brasileiro, mas na Espanha éramos as poucas famílias de brasileiro. Não, de imigrante na cidade. Então eu sofri o que vem sendo o racismo daquela primeira onda imigratória. Mas até aí, tudo bem, você cresce, você se adapta, você se faz. Parece que você é mais francês que outra coisa, não, mais estrangeiro que outra coisa. Você não se sente brasileiro, você não se sente espanhol, você é uma mistura de tudo. E as condições nunca são tão boas. Você sempre procura o melhor. Tá pulando bastante aqui, que eu quis mostrar para vocês a beleza principal dessa cidade, o Palácio dos Papas. E aí, gostou? Show bonito? Eu espero que esteja dando para ver bem. É imenso, imagina. 1.300 anos de história. 1.300 não, do século 13. Dá uns 900 anos de história. Imagina construir isso faz 1000 anos atrás. Aqui onde moravam os papas, foi o Vaticano durante um período, nesse lugar. Então, vou entrar numa ruazinha dessa e vamos continuar falando de meu processo imigratório, né? Então, meu pai foi para Portugal, depois ficou sabendo que na Espanha, se seu filho nasce lá, você tem direito a documentos. Ele conseguiu o documento português, mas minha irmã menor é espanhola de nascimento. Através dela conseguimos o resto de documentos depois de muito tempo de permisso de residência legal na Espanha. Depois de muito tempo, meus pais não sabiam disso, eu dei entrada na minha nacionalidade. Depois de mais de 10 anos morando na Espanha, sou espanhol.
legalmente. Só que, depois de fazer meus estudos lá, e que o trabalho fosse tão ruim, eu vi que, cara, não era pra mim estar ganhando um pouco mais do salário mínimo depois de ter estudado 4 anos e decidi vir para a França. Então, como eu digo, o meu caso de imigração foi mais fácil, porque eu vim como espanhol. Legalmente espanhol, a vida se torna mais fácil para se mover na Europa. Mas não por isso é rápido, entendeu? Então, quando você tem um documento de um país da União Europeia, então se você tiver algum familiar por aí antigo e a lei o permitir você poder recuperar uma nacionalidade italiana, portuguesa, vá, porque aí depois vai ser mais fácil se mover na Europa. Porque eu vim para cá sem necessidade sequer de um permisso de residência, porque como cidadão europeu, você tem liberdade para estar onde você quiser. Então, sem documento nenhum, sem necessidade de nada mais, taquei o barco para a França. Só que eu tive que validar meu diploma, e apesar de ser um diploma europeu, que segue a normativa europeia, eles me pediram muito papel, muito documento e complementar o estágio que eu já tinha. Complementar o que eu tinha estudado com algum tempo de estágio. Então, durante 3 semanas, eu tive que vir para cá, para a França. Não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Graças a Deus, encontrei uma família que me acolheu com o filho, deixou um quarto lá. Nossa, não tive nem que pagar pelo quarto, foi bom demais. Até porque naquela época eu era quebrado. Você acha o quê? Que é porque você mora na Europa que você é rico? Até porque se você cresceu aqui, você é rico? Não. Todo mundo se lasca aqui. Então você tem que buscar o melhor. Então por isso que eu digo, às vezes a melhor entrada é um país e depois você procura melhoras. Porque você acha o quê? Francês não muda da França? Muda. Espanhol sai da Espanha, português sai de Portugal, alemão sai da Alemanha. Todo lugar tem sua parte negativa e você tem que buscar as melhoras. Então, depois de 3 semanas lascado por aqui, fiz meu estágio, enviei o documento, validaram meu diploma, me deram autorização de exercício profissional aqui. Aí sim eu pude vir trabalhar. Com a possibilidade de trabalho, aí sim peguei minha mula e não, minha esposa não. Falando a mula é uma metáfora. Peguei minha esposa e fomos que fomos. E aqui já como espanhol, com trabalho normal, já pude trabalhar e viver à la française. E é isso aí, depois aqui você tem que dar já entrada em vários documentos, segurança social e tudo mais, mas isso já é outra complicação. Mas é isso aí. Sei que meu processo migratório é totalmente diferente que diria que é 99% das pessoas que vêm nesse canal. Mas é pra você ver um pouquinho de como é a vida, né? Não é fácil, a gente conta muito com a sorte, muito com Deus, e é assim que as coisas vão acontecendo. Você só tem que se coçar, porque nas 3 semanas que eu fiquei aqui, eu passei um momento onde ou eu pagava o aluguel lá de onde eu morava, ou o aluguel das 3 semanas de apartamento ou do quarto que eu ia alugar por aqui. Então imagina. Por isso que é Deus que abriu as portas e permitiu eu estar aqui no começo. Foi bem duro. Eu deixei minha esposa, meu filho recém-nascido lá. Mas é isso aí. A vida não é fácil para ninguém. Imigração é um tema complicado. E se você quer imigrar, saiba, vai se coçar. E como no caso do meu pai, literalmente vai se coçar mesmo. Porque alugou um quarto uma vez, tinha cheio de percevejo na cama, ou sei lá o que. Só sei que o bicho se coçou. Mas é isso aí. Hoje em dia está muito mais fácil. Se informem bem antes de mudar. Antes de cada passo que você dê, se informe bem. Eu já tenho em mente uma outra imigração, que imagina, daqui uns anos. Então, vamos se preparando. Embora goste muito daqui, como eu disse, francês sai da França, espanhol sai da Espanha, alemão sai da Alemanha, suíço sai da Suíça. Sempre tem algo que não te deixa 100% confortável. Mas, se não fosse por esse pequeno detalhe, eu ficaria aqui, sem dúvida. Eu amo esse lugar. É aqui que eu me sinto bem. Mas espero que você tenha gostado. Deixa um like e comentário. Já ativa o sininho para saber quando eu subo um novo vídeo. E é isso aí. A gente se vê no próximo rolê.